Além do senhor, quem mais presta no país, doutor Enéas? Mas que maneira inteligente do senhor me lançar contra a população. Veja bem, é uma maneira extremamente inteligente, que o caracteriza o que eu vejo nos seus escritos, quando vez por outra leio, aliás, escritos interessantes no seu jornal. Veja o senhor, eu não fiz nenhuma apologia aqui, veja, de ser eu a única exceção. Eu disse no quadro de candidatos à presidência da República. Vamos botar um ponto exatamente em cima do i. No que aí está, no que chegou como candidaturas à presidência da República, eu não vejo nada que me impressione, por favor, para ser claro. Eu não disse que não há indivíduos. O senhor quer saber onde há um número enorme de indivíduos de valor, gigantesco, fora da política? Nas Forças Armadas. Fora da política, não necessariamente. As Forças Armadas têm indivíduos de valor, o senhor não gosta delas, é um direito que o senhor tem. Mas há indivíduos de valor... Não, é evidente, eu leio alguns dos seus escritos, não leio todos que não tenho tempo. Mas veja bem, há uma reação natural dos senhores, porque os militares se caracterizam por uma coisa chamada ordem, disciplina, respeito, coisas de que eu gosto também. Agora, mas nós não, nós queremos dar desordem. Olha, os senhores, perdão, de novo, os senhores, a imprensa, ela se caracteriza e ela vive, digamos, ela se nutre do escândalo, perdoe. Médicos, colegas meus, fazem trabalhos extraordinários no Brasil. Isso não é notícia. Vargas e Fidel Castro já são dois ditadores. Se o senhor quer olhar sob esse prisma, se para o senhor é extremamente elogiável um presidente que é um boneco, se o senhor gosta disso, eu respeito sua tese. O que está nos seus escritos, eu não penso assim. Dê-me o direito de pensar diferente. Não, lhe dou o direito. Exato. Eu quero que o senhor diga... Não, então, vamos voltar à pergunta do Fidel Castro. O senhor disse que não era bem assim. Mas não é assim por causa do socialismo. Qual é o seu modelo de estadista, vai? Estadista, vamos devagar. Do presente ou do passado? Do passado. Vamos para homens de personalidade forte que me impressionaram. Não são da minha geração, então só leitura. Meiji no Japão, criador da Era das Luzes. Que endireitou o Japão e preparou o Japão para ser a potência que é hoje. Só que ele era um absolutista e não foi eleito pelo povo. Sim, isso é irrelevante. Getúlio Vargas foi ditador e depois foi eleito. O que provou que o povo queria ou desejava. Esse absolutista é irrelevante para o senhor, foi isso que eu vi? Quando o senhor diz absolutista, precisa ter cuidado. O senhor volta a Luís XIV. Não, é a história do Japão que diz. Pois é, então. Não, eu estou citando homens que têm coragem de agir contra o poder constituído. Contra esse sistema apodrecido que faz com que uma terra que é a mais rica do planeta, uma terra que é abençoada no seu subsolo, que tem a maior riqueza e água potável do planeta. Doutor Enéas. Que faz com que essa terra esteja mergulhada nesse processo. Doutor Enéas. Pelas entrevistas anteriores que eu li do senhor, se houver alguma distorção, o senhor me corrija, me dá mais a sensação de que o senhor é menos candidato à presidência da República e mais candidato ao Fujimori do Brasil, é isso mesmo? Não, nunca disse isso. Não tenho nenhuma admiração pelo senhor Fujimori, principalmente porque o modelo de natureza macroeconômica que foi utilizado lá repete os ecos da ventania neoliberal que assola o continente sul-americano. Não tenho nenhuma simpatia. Não vejo em que eu possa ser comparado ao senhor Fujimori. Nunca disse em nenhum programa que iria fechar esta ou aquela instituição. Nunca disse isto. Em nenhum momento. Não vejo nenhuma razão para essa comparação. Ouvindo o senhor assim, a minha sensação é que o senhor ficou mais duro. Mais duro. Nos últimos, desde a última eleição para cá. Quer dizer, eu lendo o noticiário aqui, várias reportagens sobre o senhor. Posso tomar água aqui? Pode, à vontade. Também me dá essa impressão, e parece que passa essa impressão, que o senhor ficou uma pessoa mais dura, mas tem aqui até algumas reportagens que diz, tem um título aqui que eu não vou conseguir localizar aqui, que diz, chegou o neofascista, o novo neofascista. Então minha pergunta para o senhor é o seguinte, o senhor mudou? O que houve com o senhor? Quer dizer, anteriormente o senhor passava uma impressão mais simpática para... E agora está uma coisa mais dura, falando mais. Posso responder? Pode, Com respeito à sua pergunta e a tudo que ela possa traduzir, né, de modo explícito ou implícito. Veja o senhor, eu sempre falei durante os 15 segundos com o mesmo tom enérgico que eu falo agora. Isso é da minha personalidade. Eu não sou homem de meias palavras. Eu tenho clareza no que penso e no que digo. Não tenho dissociação cérebro-língua, nem nenhuma dificuldade de articular o meu pensamento. Aprendi a falar e escrever corretamente. Naquela época eu tinha um tempo pequeno, então grande parte das pessoas, incluídos jornalistas também, não conseguiam entender o que eu dizia. E achavam engraçada a frase final, meu nome é Enéas. Muitos achavam que eu estava brincando, querendo ser deputado mais à frente, ou um cargo. Surpreendi todos quando não fui candidato a nada, porque eu não quero, não preciso disso. Sou médico, sou professor de cardiologia, tenho do que viver.
Eu não fiquei mais duro. A conversa agora está sendo mais demorada. É possível agora o senhor acompanhar com mais tranquilidade, e todos que me ouvem, não só agora a forma, mas o fundo, o conteúdo do que está sendo dito. Eu falei em fevereiro de 1991, não sei se o senhor assistiu ao pronunciamento, 1 hora inteira em cadeia nacional, e disse coisas extremamente duras. Eu fui o primeiro presidente de partido político que teve coragem de pedir a sua excelência, o presidente Collor, que renunciasse naquela ocasião. A que ele estava lançando a ação. Em que? A que ele estava lançando. O senhor votou nele no segundo turno? Não, eu não leio meu voto, por favor. Por favor, não acredito nesses senhores que estão. Então, veja bem, naquela ocasião eu falei 1 hora inteira. O senhor anulou o voto? Anulei com tranquilidade, mas por que não? A Constituição me permite. Se eu não acredito em A, B, C e D, por que eu tenho que votar em algum deles? Por que eu tenho que dizer... Em branco? Não, em branco eu sei que há processos de fraude, todo mundo sabe disso. Isso é notório no país. E o voto em branco permite que aqui ou acolá, no meio do trajeto, alguém põe, eu anulo o voto. Por que não? É a maneira mais clara, mais categórica, mais peremptória de eu dizer que não acredito naquilo. Aparentemente, o senhor não acredita só de A, B, C, o senhor não acredita em ninguém de A a Z, pelo que o senhor está dizendo. Depende de quem se apresenta. Aí, não, só o senhor. Então podia inverter essa pergunta. Olha, só um instantinho para o senhor, por favor. Não, pois é, nessa Clóvis, linha. Senhor Clóvis, um minutinho. Eu não vejo no cenário que aí está. Se eu visse, eu não me teria candidatado. Perceba o senhor uma coisa. Eu não gosto do processo. Senão pertenceria a ele tranquilo, estaria a palavra que os senhores usam. Processo, exatamente o que é processo? É essa imundícia em que se transformou o quadro político brasileiro. É essa situação de vergonha que cada brasileiro tem quando chega no exterior. Eu estou falando de quem pode ir ao exterior, porque pobre não sai nem do bairro onde mora, não consegue pagar passagem. Essa situação de mentira que é lançada nas telas da televisão e nos jornais todos os dias. E vou dar exemplos para os senhores, vamos falar de coisas concretas. Previdência, que é uma farsa. A maioria das coisas que são apresentadas é falsa. Quando se diz que existem 2 para 1, isso é mentira. Misturam-se os homens da cidade com os homens do campo. A relação na cidade é quase 4 para 1. A relação no campo é meio para 1. Quando se junta isto tudo, e os senhores são jornalistas, sabem da verdade, cria-se o 2 para 1. Então há 2 indivíduos também, isso é mentira. O que ocorre é que arrecada-se muito pouco no campo. E como se arrecada muito pouco no campo, a cidade paga pelo campo. Então tem-se a impressão que a Previdência está falida. Ela tem, aliás, um saldo de $1 bilhão. O que se quer é privatizar tudo para que grupos espúrios, né, tomem conta e aí o Estado fica endividado, como aconteceu no Chile. O Estado fica endividado e os grupos têm um grande negócio. Então, eu deixo de ser bem claro. Quando você disse o processo, eu quero dizer o seguinte: eu não gosto dessa maneira como um candidato a presidente da República se curva. Para ser eleito, ele se curva. Ele não acredita na força dele. E ele faz composições, ele procura um vice, ele procura um... Para quê? Para que ele tenha votos. Eu não faço isso. Eu sou exatamente o mesmo. Meu candidato a vice-presidente é o Almirante Roberto Gomes Silva. Um homem que não vai me trazer voto, não é nada disso, apenas ele foi um homem que no governo Figueiredo lutou pela nacionalização, lutou contra a desnacionalização das nossas jazidas. Ele lutou contra esse processo de sangria, né, do qual nós somos vítimas, exportando minério in natura. Ele lutou contra isso. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Pois não. Do que o senhor gosta nesse processo todo? O senhor já falou de muita coisa que o senhor não gosta. Por isso eu entrei. Tudo bem, mas deve ter alguma coisinha, porque o senhor não vai destruir tudo para montar tudo sozinho. Não, mas eu acabei de falar para o senhor, me perguntou, não sei o nome dos senhores, sobre o Congresso, e eu disse que eu não acredito. Deixe-me definir bem. Vamos falar do Congresso. 503, né? 503. Eu nunca disse, veja o senhor, que o indivíduo A ou B é um partido. Nunca disse isso. O que eu vejo é o seguinte: existe um modo de comportamento que se tornou a regra do processo. Esse modo chama-se hipocrisia. O cidadão não tem coragem de dizer a verdade. Ele tem medo de perder voto aqui, perder voto acolá. Então a imprensa tem que ter liberdade para isso. E ela terá essa liberdade com a nossa chegada, sem dúvida, para fiscalizar aquilo que está sendo feito. Pois se aquilo que nós queremos fazer tem que ser para o bem da nação, a imprensa tem que ter. Isto é uma coisa. Outra coisa é a absoluta falta de responsabilidade com que a imprensa se comporta atualmente. Por exemplo, cito de modo claro, na capa de uma revista aparecem as 3 figuras magnas do país: Sua Excelência o Presidente da República, Sua Excelência o Presidente do Congresso, Sua Excelência o Presidente do Supremo Tribunal Federal, vestidos como pessoas do sexo feminino, numa dança. A revista se chama Revista Veja. Eu não entendo que lucro, que vantagem a nação tem com isso. Estou sendo sincero, com a mesma clareza com que falo sempre. Então repare, chamam-me de autoritário. Eu digo não.
Eu quero ordem, quero respeito, quero liberdade de expressão, mas quero responsabilidade também. Doutor Enéas, eu Tipo, queria sem saber, quando o senhor faz essas críticas aos meios de comunicação, por falta de responsabilidade, o senhor Exato. diz que, na eventualidade de ser presidente, usaria de mecanismos. Quer dizer, eu queria entender... Jurídicos, mecanismos jurídicos. Que mecanismos são esses? Hoje a Constituição não prevê nenhum tipo de intervenção, a imprensa é livre no país, e eu queria saber se o senhor batalharia para criar algum tipo de mecanismo de controle dos meios de comunicação. Vamos lá. Hoje mesmo eu estive com a TV Bandeirantes e conversei com o senhor presidente da organização. Disse exatamente o que estou dizendo aqui. Eu digo as mesmas coisas sempre, com clareza meridiana. Com a clareza do líquor de quem não tem meningite. A mesma coisa sempre. Veja o senhor, existe um estatuto da criança e do adolescente, ao qual não há nenhuma obediência no país. Existem tentativas as mais escabrosas de tirar vantagem do menor abandonado. É uma indústria que aí está estabelecida. Tá? Então, é perfeitamente possível, usando a lei, tendo inteligência e vontade de ação firme, conversar com diretores dos meios de comunicação e mostrar a eles que é possível, ainda mais estando na presidência da República, com o poder que a lei confere, e tendo um Congresso que naturalmente estará afinado. E eu lhe digo por que estará afinado. Eu digo já. Imagine o senhor que, tendo 1 minuto no horário eleitoral gratuito, eu chegue a ser eleito. Imagine o senhor, apenas como exercício de raciocínio. Eu terei mostrado de forma inequívoca a toda a imprensa brasileira que tudo que é transmitido todos os dias não é o que a população quer. Em todas as páginas dos jornais, eles estão repletos de notícias dos candidatos da imprensa. Aqueles que a imprensa prestigia. Que ela diz que tem experiência política. Como se experiência política fosse andar pelas ruas fazendo greves, gritando, ou fazendo comícios. Eu não vejo assim. Eu vejo, senhor, que experiência resulta de aprendizado, de conhecimento do assunto. Por isso eu estou esperando que nós comecemos a falar das questões magnas aqui já. Mas essa é uma questão que pode ser considerada um problema brasileiro. O senhor foi o primeiro a apontar. O problema da forma como os meios... Exatamente. Que existe hoje. E esse não é um problema brasileiro? Eu já citei para o senhor o Estatuto da Criança e do Adolescente e a outra questão também, a qual não se faz referência normalmente, que é o direito de concessão. O direito de concessão previsto na Carta Magna, ele existe porque Sua Excelência, o Presidente da República, assina esse direito. Mas eu só queria, por favor, entender qual é o... emissoras que não se enquadrarem ao modelo que o senhor... Eu queria entender se é um processo de negociação, de discussão com a sociedade, se seria intervenção... Assim como eu estive hoje com o presidente, o primeiro de uma rede de comunicação que me convidou para conversar, e só fui porque fui convidado, tá? Jamais impus minha presença a lugar nenhum. Estou aqui porque os senhores mandaram um ofício, claro, calcado na lei, né? Mas eu quero crer que, conversando com os diretores, presidentes dos meios de comunicação, como todos são chefes de família, e apenas eles participam do processo, porque, quero crer, não há outro jeito, é uma briga por ibope, quando se ficar claro, quando não houver dúvida, quando for irrefragável a tese, que existe comando na nação, e nessa história de faz de conta que aí está, sabe, perdoe-me, essa bagunça generalizada que hoje é o Estado brasileiro, fraco, incapaz de tomar decisões, mal informado, mal organizado, com uma desordem em todos os níveis. Quando ficar claro que não é mais assim, eu quero crer que não será difícil. Pois não. Nós temos mais uma pergunta do jornalista, eu queria que o senhor respondesse ao nosso telespectador, José Carlos Plácido, da Vila Olímpia. Ele quer rapidamente saber do senhor o seguinte: se o senhor não passar para o segundo turno, o senhor aceitaria ser ministro de algum outro governo? Com todo respeito ao telespectador, com todo respeito ao senhor telespectador, é impossível... Fala aqui? Pois não. É impossível, senhor que fez a pergunta, muito obrigado, senhor, mas é impossível ser ministro de um governo inepto. Veja o senhor que perguntou o que acontece agora com, não me lembro, o senhor Osíris, o senhor secretário da Receita. Não adianta, imagine o senhor que eu fosse, por hipótese, que aceitasse essa tese, jamais aceitarei com o modelo que aí está, jamais. Já declarei isso por escrito, em documento que está registrado em Brasília. Não quero ser profissional de política, não gosto disso. Eu quero ser um estadista, quero endireitar, quero fazer com que a nossa nação respire, com que a nossa nação possa emergir desse lodaçal em que ela está mergulhada. Como eu poderia aceitar ser ministro se, quando qualquer medida firme fosse ser tomada, imediatamente eu seria obrigado a demitir-me? Como posso eu aceitar teses de um candidato à presidência da República, que é o representante legítimo das multinacionais do país? Quem é, doutor Ernesto? Sua Excelência, o senhor Fernando Henrique, é um representante legítimo das multinacionais do país? Legítimo. É um homem que defende um processo neoliberal
que estraçalhou a Argentina, e temos outros exemplos muitos, mas respondendo ao senhor telespectador, eu não posso ser ministro. Veja o senhor, se eu quisesse ter qualquer cargo, eu teria sido candidato a deputado federal e sem nenhum convencimento estólido, sem nenhuma bobagem,